E aí galera, tô aqui para falar sobre a Educação da Vontade do Jules Paiol, como eu havia prometido. É um livro que é praticamente um manual sobre o autodomínio, né? Muito bom mesmo, principalmente para você que leva a vida de estudos a sério, vamos dizer assim. E não que o que está aqui dentro seja indispensável, mas o conteúdo que o autor trata, que você pode achar até outros autores falando, tratando de forma parecida, né? É um conteúdo indispensável para quem estuda, até porque a gente sabe que não tem como você separar essas coisas, separar a vida de estudos da sua vida, entende? A sua conduta fora do seu ambiente de estudo e dentro. Não, é uma coisa só, né? Se as suas condutas estiverem erradas, elas irão atrapalhar o seu estudo. Enfim. E aí, já posso falar um pouco sobre o livro, né? Acho. Então, é um livro de 1894, então tem muita coisa que ele fala, né? Óbvio, tudo que ele fala é da época dele. Então a gente fica assustado às vezes até, porque ele fala sobre como as coisas já estavam ruins na época dele, né? A questão da moral da época, digamos assim, da maioria das pessoas, tipo uma moral do povo, digamos assim, era horrível, né? E aí eu vou abordar mais ou menos isso aqui também, né? Eu vou falar para vocês sobre, mas falando aqui de forma geral, vou tentar fazer uma ilustração que vai poupar bastante tempo pra gente, né? Só para falar que eu não vou fazer muita coisa aqui no vídeo não, então vocês podem ficar me ouvindo aí mesmo, só ouvindo o áudio. Fazendo uma ilustração aqui, é uma coisa que ele não fala, mas que eu acho que serve para explicar uma coisa que ele trata no livro todo, né? É que existem três tipos de pessoa, né? E no decorrer do livro ele está falando sempre sobre esses três tipos. Tem um tipo de pessoa que é a marionete, né? Ela está sendo controlada pelas circunstâncias, pelas influências externas e até mesmo pelas influências internas. Então, esse tipo de pessoa, essa marionete, né, ela pode até ter despertado alguma vez, mas ela pensou, nossa, eu vou desistir, isso é muito trabalhoso, enfim, ela desiste porque ela prefere se acomodar, né? Ela tem uma resolução de paz, digamos assim, e aí ela continua seguindo a manada, digamos assim, né? Esse é um tipo. O segundo tipo é, é uma marionete que se libertou. É uma marionete que enxergou as cordas, né, e conseguiu se tornar um homem livre, né? Agora, conquistada a liberdade, ele também conquista a felicidade, né? Porque ser livre está intimamente ligado a ser feliz, correto? Quando você pensa num homem que é escravo dos seus próprios prazeres, escravo das opiniões, escravo das circunstâncias, não tem como esse cara ser feliz, né? Então, essa liberdade ela é conquistada, é o que o Paiol fala, né? E por último, existe o terceiro tipo, que é o tipo que mais sofre, digamos assim, que é a marionete que enxerga as cordas, mas não tem força para ser livre, não tem força para se libertar, né? E aí, por que que esse é o tipo que mais sofre? Porque esse tipo de pessoa, ela sabe o que ela deve fazer, ela sabe o que é o certo, né? Só que na hora de fazer o correto, ela faz o errado. E aí isso gera nela um sentimento de incoerência, porque a vida dela simplesmente não faz sentido. Ué, como é que pode eu defender uma coisa certa aqui, por exemplo, nas redes sociais, e em secreto eu faço outra coisa? Nossa, eu sou um hipócrita, enfim, né?
causa esse certo sentimento de incoerência e, por consequência, a pessoa é infeliz, né? Então, como adquirir essa liberdade do homem que agora é livre, né? Na nossa analogia. É o que é tratado no livro, né? O livro é um manual, um guia, digamos assim, para que você mesmo faça esse caminho. Essa é uma parte muito importante, porque tem muitas partes importantes aqui no livro, né, que simplesmente não tem como alguém fazer isso por você. Algumas coisas aqui ele pode te falar e diretamente você logo identifica. Só que tem muitas, como que eu vou dizer? Conselhos não, muitos exercícios que ele passa aqui que é para você fazer individualmente. Eu não consigo te dar a resposta disso. É você que tem que fazer, né? Eu posso até postar aí os próximos no no próximo no ai meu Deus, no próximo post esse programa que ele diz aqui, né, que é tipo a receita de bolo que ele dá aqui no num trecho do livro, né? Que aí tem algumas partes que são bem introspectivas mesmo. E o Peyote, ele tá tipo te puxando nessa jornada, né? É um mergulho em si mesmo. E você, se você não tiver como que eu vou dizer, essas ferramentas, esse, essa inclinação, digamos assim, você simplesmente não vai entender. Esse livro não vai fazer sentido para você, sabe? Não é só uma questão de tipo, a linguagem dele é antiga, coisa, não. Existe uma certa profundidade, né, nas coisas que ele propõe aqui. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E então, enfim, né? Como ser livre? Como? Você deve usar as leis da psicologia a seu favor. É isso. É só isso. Então, como fazer isso? Tá. O Paiô diz que as ideias se associam às ideias. Claro, quando você está lendo alguma coisa, né? Você começa a viajar, porque uma coisa puxa a outra, né? E pelo, pelo mero sabor que uma ideia tem, você vai pulando de galho em galho. Você vai passando para outra ideia, passando para outra, passando para outra. Aí chega um momento que você pensa, caramba, como que eu cheguei aqui? Você tá lendo sobre alguma coisa ali na Bíblia, aí você para em Facebook, exemplo, né? Não tem nada a ver. Então, assim como as ideias se associam às ideias, os sentimentos também se associam aos sentimentos e as ideias também se associam aos sentimentos, né? Então, ele vai dizer pra gente que o sentimento, ele bate um sentimento, né? O sentimento mais forte bate o sentimento mais fraco. Então ele dá o exemplo quando a gente está dormindo, né? E a gente precisa acordar cedo, só que chegou uma visita na nossa casa. Aí a gente tá lá dormindo de boas, a gente sabe que tem que acordar, mas não acorda, né? A gente tem essa ideia de que a gente precisa acordar, só que a ideia sozinha não tem força, né? Mas aí acontece o que? Chega alguém na nossa casa. Quando aparece alguém, aí a gente é tomado por um sentimento de vergonha. Aí a gente pensa, meu Deus, fulano vai me ver dormindo nessa hora, então eu tenho que levantar logo. Aí você levanta naquele pulo e logo faz tudo, né? Então, esse sentimento é o que guia as nossas ações, digamos assim. É o que tem uma influência muito forte, não é? E do contrário, né? Do momento anterior, que você tinha essa ideia, mas que você não tinha o sentimento. Por isso que você não levantou cedo. Assim como um se eu não me engano, ele dá um exemplo de um alcoólatra, né? Ele sabe que aquela coisa é errada, mas ele não tem o sentimento, né? Então, isso também é uma coisa que eu vou falar mais à frente, que é uma proposta para vencer o vício, né? A gente precisa ter
nos momentos de lucidez, criar esse nossa, me perdi um pouco agora. Criar esse sentimento para que a gente possa combater esse sentimento com sentimento, né? Para que a ideia possa ter força, né? Guiando, né? Porque o sentimento é o que vai dar essa força à ideia. Tá, então como que a gente faz isso? Ele vai dar aqui diversos exercícios, alguns são mais exteriores, né? E aí depois ele fala sobre a questão da meditação e da linguagem, né? Ele dá esses exercícios exteriores, que tem muita gente que foca nisso, tipo, faça um banho gelado, tome um café sem açúcar, para educar a sua vontade, enfim. Mas sem essa meditação que ele fala aqui, não tem como você ter essa resolução firme. Porque se você pensa assim, vou tomar um banho gelado, tal, tal, mas para quê? Né? Com o tempo, como o próprio Paio diz aqui, com o tempo você vai se acostumar com isso e isso vai se tornar um hábito, correto? Então, aquela coisa que era desagradável de início não vai ser mais. Então, você vai precisar inventar outra coisa. Vai começar a tomar banho escaldante? Enfim, né? Falando sobre a meditação já, que é no meio do livro aqui, né? Que é a parte, nossa, cara, é a parte mais importante, que é a meditação. Como meditar? O Paiô vai falar pra gente que a meditação é como se fosse você substituir a palavra pelo significado dela. E aí você vai fazendo esse exercício, né? Você vai brincando, entre aspas. Você vai sempre substituindo a palavra pela imagem que ela carrega, né? O símbolo, né? O signo pela imagem que ela carrega, né? Que ele carrega. Então, quando você vê, por exemplo, uma cruz, tem um signo ali, correto? E ela carrega uma imagem por trás daquilo. Então, as palavras também são assim, né? A palavra é um signo e aí você precisa tentar enxergar o que existe por trás dessas palavras, porque nós pensamos com as palavras são mais curtas, mais rápidas, mais diretas, né? Nós pensamos assim. Se a gente pensasse com imagens, as coisas iriam demorar muito e seria muito trabalhoso, né? Então a gente pensa com formas ocas, digamos assim, né? Essas formas são ocas. Então a gente precisa, se eu não me engano aqui ele dá um exemplo de espiga de milho, que a gente precisa sacudir a espiga, né, para tirar o milho dali. Enfim, é alguma coisa nesse sentido assim. Ou seja, a gente precisa bater nessa tecla, né, pensar, retomar essas ideias várias vezes para que a gente possa meditar na questão que a gente quer. Então, por exemplo, o cara quer parar de fumar. Ele tem que elencar todas as coisas ruins sobre o fumo, né? Desde câncer de boca, laringe, pulmão, dente, sei lá, língua, até a questão da própria vontade dele, não é? Que, nossa, ele está sendo vencido por uma coisa que ele não consegue dominar, né? De certa forma, isso é vergonhoso, né? Então, ele vai elencar isso tudo, né? E, se possível, ele vai tornar isso uma máxima, digamos assim, né? Ou transformar isso em um símbolo mais curto, e aí, no momento que ele estiver precisando disso, ele vai recorrer a esse símbolo e aí vai acontecer um processo de desencadear, né, as ideias e, por consequência, os sentimentos. Aí ele vai retomar o sentimento que ele tinha no momento que ele estava lúcido, né? É o mesmo exemplo que ele dá para o alcoólatra, né, que o alcoólatra deve fazer também esse tipo de coisa, né? É uma dica que eu achei bem interessante. Você cria uma máxima, né? Porque, assim, no momento de lucidez, o cara fala, nossa, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida.
Aí quando chega no momento lá, né, que ele está sendo, vamos usar aqui um termo, né, que ele está sendo tentado, ele vai lá e faz, né? Então isso demonstra a fraqueza que a pessoa tem. Ela não, essa pessoa claramente não tem um domínio de si mesma, né? Então isso é muito importante para quem estuda, como eu já falei, não querendo ser repetitivo. E essa questão da linguagem é uma coisa que ele bate muito nessa tecla, porque existe uma certa linguagem que é popular, vamos dizer assim, que ela é mais corrompida, né? Então, as palavras que, as, que a maioria das pessoas usa carregam um sentido vão, e não somente vão, mas um sentido ruim, errado em si mesmo, entende? Ele vai falar bastante sobre as pessoas que vangloriam-se de fazer coisas erradas, aí vem os outros e aplaudem. Sobre os casos também de que existem certos provérbios, digamos assim, né, que todo mundo conhece e que todo mundo toma como verdadeiro, né? Como a gente vê algum jovem fazendo besteira, aí a gente vai lá e diz: ah, isso aí é a juventude mesmo, tem que aproveitar. Ué, que sentido é esse? Não faz sentido nenhum nisso. Tem que aproveitar a juventude desperdiçando ela. Então, ele convida a gente a refletir sobre essas coisas que são senso comum, digamos assim, né? Coisas que o senso comum diz. Então, ele fala, após essa questão da meditação, né? Que é essa transformação da palavra em imagem, né? A gente precisa ter uma ação, né? A meditação precede a ação precisa vir após isso, senão não vai ter sentido algum, correto? Então, aí sim que ele começa a dar essas dicas sobre você cortar alguns mimos, digamos assim, né? Que já é a parte da ação. Só que você já precisa ter esse objetivo em mente, entende? Não adianta você fazer isso do nada. E tem outras coisas aqui também que ele fala que eu acho muito interessante, que eu tô lembrando aqui agora. Tem uma, tem umas coisas que ele fala que mudou completamente a minha visão, cara. Essas coisas sobre sono, alimentação e, se eu não me engano, exercícios físicos. Cara, primeiramente, alimentação é uma coisa que eu lia desde Sertilães. Cadê? Quem tá vendo aí no vídeo, ó. Eu lia desde de Sertilães e eu não concordava. Eu lia e falava assim, ué, não faz sentido isso. Eu vou comer pouco para eu poder estudar depois. Tipo, mas e um cara que precisa comer mais? E um cara que pratica bodybuilding, academia? Enfim, agora com o Paiô aqui eu entendi isso, porque quando você está de estômago cheio, né? Inclusive eu fiquei impressionado até o conhecimento de fisiologia do Paiô, quando ele descreve ali pra gente o esforço que o nosso intestino faz para poder digerir não só o nosso intestino, né, mas como o processo inteiro de digestão. O esforço que o nosso organismo faz para poder digerir o que a gente comeu e principalmente se a gente não mastiga bem, né? Porque se o bolo alimentar não está bem triturado, obviamente ele vai demorar mais a ser digerido, né? E aí o Paiô fala muito bem sobre como isso causa esse sentimento de que você tá cansado, tá com sono depois de ter comido, né? Porque os caras comem e eles colocam tanto e eles dão tanto trabalho ao sistema digestório deles que eles se tornam escravos do seu próprio tubo digestório. É o que ele diz, né? E aí falando a questão do sono também.
Ele fala que você não precisa necessariamente acordar cedo, mas você tem que acordar no horário que você está proposto, que você se propõe a acordar. Não é? Se você é daquele tipo que acorda e fica na cama e dorme de novo, e depois acorda e dorme de novo, isso daí é a preguiça te vencendo e demonstra essa fraqueza da vontade. Isso é um mal terrível, porque isso faz com que o, o resto do seu dia seja improdutivo, seja horrível, porque você já inicia o dia sendo vencido pela preguiça, né? Então, por isso que o pai fala a questão de que se um, ele tem uma frase que é mais ou menos assim, não vou lembrar de cabeça agora, que é: diga-me a que horas você acorda e te direi quão vicioso você é. Então, isso é muito verdade. E prosseguindo para a parte dos exercícios físicos, né? Que essa foi a parte que eu mais gostei. Ele fala que na época dele, né? Na França, estava acontecendo essa questão de uma certa priorização das atividades físicas e o pessoal estava mais empolgado nessa coisa de atividade física, músculos, tal. E aí ele faz uma comparação com essa característica que é a força muscular, né, com a força dos animais, né? Ele compara saúde com força e, e aí ele diz que a força dos animais sempre vai ser superior à nossa, né? Quando ele fala que nenhum gorila vai querer lutar com... Ai, meu Deus, confundi aqui. Me perdoe, já tô perdido já. 22 minutos aqui falando. Ele diz que nenhum homem vai conseguir lutar com um gorila. E então, de nada adianta você buscar a força física se na própria essência da força física, que é uma coisa animalesca, né? Você é superado pelos próprios animais, né? Então, você vê que os homens, usando a inteligência, dominam os animais, colocam eles em gaiolas, em jaulas e expõem eles no zoológico para criancinhas, né? Então, a gente vê claramente a inteligência vencendo a força bruta. Ele não vê problema algum se você quiser ser um cara que exibe os músculos, que faz academia, é maromba, etc. Tudo bem, tranquilo. Você pode dedicar a sua vida a isso. Mas se você é um cara que visa essa questão de estudos, se você quer se dedicar a isso, simplesmente não faz sentido. Tem outra coisa muito interessante que ele fala, que é uma máxima em latim, que se eu não me engano é dos jesuítas, que ele fala age quod ages, que significa faz o que está fazendo, né? Não faça diversas coisas ao mesmo tempo. Ele está criticando esse pessoal aí da multitarefa, multitasking, né? Porque quando você faz uma coisa de cada vez, você tem a noção de término de cada atividade que você está fazendo, de início, meio e fim. E quando você chega ao fim, você se alegra, porque você terminou uma coisa que você se propôs a fazer, né? Então, quando você faz diversas coisas, pode ser que você não tenha essa alegria, né? Então, vou falar aqui agora sobre um tema meio deep web aí, meio dark side da, do que o pessoal fala sobre educação da vontade, porque ninguém fala nesse aspecto aí, pelo que eu vejo aí nas internets, né? Porque eu acho que é porque o pessoal não tá interessado mesmo, né? Não dá view. Enfim, que é a questão da sensualidade. Já vou dar um spoiler aqui que não só a sensualidade, mas todo estado hostil ao trabalho intelectual nasce nessa questão da preguiça,
né? Porque a preguiça, como eu já falei, vai gerar essa fraqueza da vontade, uma certa frouxidão, vamos dizer assim, que vai te permitir. Não, não é te permitir fazer uma coisa, ela vai é, te tornar passivo. Aí você vai começar a agir conforme as circunstâncias, né? O que a gente busca aqui, até mesmo com esse AG, Code AGES, é você estar com a consciência ativa do que você está fazendo. Porque assim fica bem mais difícil de você ser golpeado por um ataque, um, um impulso, né? Um instinto, e aí isso te dominar. Porque você está com a consciência ativa, você está alerta, né? Mas agora, se você está deitado na cama, sei lá, com o pé para cima, enquanto era para você estar fazendo outra coisa, estudando. Aí fica difícil, né? Você tá dando terreno para esse tipo de coisa aparecer. É o que ele diz, né? Traduzindo é isso, né? E aí, dando uma fortalecida também no que eu falei antes, e também serve para isso aqui agora, tem uma parte bem legal que ele fala aqui, ele para justificar essa questão de, de que não basta só esses, essas técnicas, esses truques exteriores. Precisa necessariamente, cara, precisa mesmo dessa, dessa ação interior. Porque não adianta, você pode estar aí tomando café sem açúcar e tal, mas como ele fala aqui, né? Se eu não me engano, é assim: quando os soldados não querem lutar, eles perderão a guerra. Então você pode ter as melhores armaduras para o seu soldado, você pode estar muito equipado, né? Você pode estar cheio de truques aí, banho gelado, não sei o quê. Mas se os soldados não querem lutar, você vai perder a guerra. Então isso se fortifica com a meditação, né? E a meditação, no sentido da sensualidade aqui e dos outros também, né? É o que? É esse desenrolar de carretel, né? É esse desenrolar de um novelo de lã. Como eu falei da questão da Bíblia e do Facebook ali há uns minutos atrás, né? Assim como as ideias vão se conectando, as ideias e os sentimentos também vão, né? Então você precisa ir dando esses passos para trás para saber de onde veio esse impulso inicial que te fez cometer esse tipo de coisa, entende? Que te fez ter esse instinto, que te fez ter esse impulso, essa vontade de cometer esse tipo de coisa, né? Então é uma coisa bem pessoal e você precisa realmente perscrutar no seu íntimo, fazer esse inquérito, né? Utilizando essa lei geral da psicologia que ele diz, que é o que eu estou falando aqui, né? Essa lei geral de que uma coisa se associa a outra, né? Então você vai usando isso e vai refletindo sobre as suas condutas, sobre os seus costumes, né? Então é muito útil mesmo, né? Tem algumas dicas exteriores que são mais fáceis sobre essa questão da sensualidade, que é tipo, eu vou desviar o olhar, eu vou fugir, né? Que tem certas guerras que não é bom você lutar sabendo que você vai perder, né? É bem mais sensato você fugir. Então, tem esse aspecto, mas a questão essencial tá aí nessa questão do ócio, porque a fraqueza da vontade é justamente a preguiça, como eu falei. Então, a partir daí vai gerar qualquer tipo de mal, né? Só para terminar aqui agora, uma coisa excelente para educar a vontade é o trabalho intelectual, porque como ele vai dizer aqui, num capítulo que é um dos meus favoritos, as alegrias do trabalho, as alegrias do trabalho. Se vocês têm esse livro aí em casa,
prestem muita atenção nesse capítulo, porque ele é simplesmente um dos melhores. Esse daí e a parte dos meios interiores, né? Ele diz que essas alegrias vão combater a sensualidade e vão, ao mesmo tempo, servir de um exercício maravilhoso para a educação da vontade, porque é um serviço duradouro, né? Tem aquela frase conhecida que eu não sei se é ele que fala ou se é outro autor, mas que fala que o gênio é uma longa paciência e a gente vê os frutos de um longo esforço, né? E então esse tipo de coisa, esses prazeres mais longos assim, servem muito para educar a vontade e para fugir da sensualidade. Então, quando você busca desenvolver um gosto mais aprimorado pela música, por exemplo, né? Buscando entender sobre música clássica, né? Sobre boa música em geral, ou tentando entender as artes, a beleza em geral, sobre obras de arte, né? Pinturas, etc., arquitetura, todo esse tipo de coisa, você começa a desenvolver esse gosto por prazeres mais duradouros, que são contrapostos, né? São contrários aos prazeres efêmeros, né? Então, esse é um ótimo exercício para educar a vontade, podemos dizer assim. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês já leram esse livro, se vocês estão lendo, se vocês gostaram, enfim.